noite, bem-vindos a mais um episódio do Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98, hoje falando com o campeão dos gramados, que eu não sei se é mineiro, se é gaúcho, se é italiano, acho que ele é um pouquinho de tudo, mas está no coração de muita torcida e de dois países, sem dúvida nenhuma. Rômulo Caldeira, jogador de futebol, né, já esteve aqui no Cruzeiro há um tempo atrás, teve recentemente, tem uma história maravilhosa na Itália e no futebol gaúcho também, e uma cabeça também fora do comum para os negócios, para a gestão, que ele vem se preparando também há um bom tempo. Então hoje a gente vai aprender bastante coisa aqui com essa pessoa que tem muita lição dentro e fora de campo para ensinar para nós. Rômulo, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui em Belo Horizonte, que é a sua casa, novamente, e tirar esse tempo para poder bater um papo com a gente. Boa noite, Sérgio, a todos aí que estão nos acompanhando. Eu que vou aprender, né? Estar do lado do cara que revolucionou o futebol brasileiro, eu sempre falei isso. Estar do lado de você mais uma vez, você que me trouxe para o Cruzeiro, né, na minha segunda passagem, sou muito grato por isso e por tudo que tu fez pelo nosso Cruzeiro, né? Revolucionou não só o futebol, mas o nosso Cruzeirão também. Obrigado. Então, antes até da gente começar do começo, eu quero relatar um caso que é engraçado, quando o nome do Rômulo, né, nos foi trazido até por um amigo em comum, nosso querido Renê. Foi. Falaram do Rômulo, eu falei, eu lembro do Rômulo assistindo, né? Como que ele tá? Aí me mandaram um PDF do Rômulo e material muito bem feito, aí com 32 anos, 33... 33. 33. Isso. E olhando, a intensidade dele, assim, o cara corre igual um maluco, não é possível. Eu falei, não, vamos conversar com ele, né? Aí a gente fez algumas ligações de vídeo, e eu lembro que a impressão que eu tive, a hora que eu desliguei, eu falei assim, não, esse cara não quer jogar bola, o cara tá preparado para ser qualquer coisa que ele quiser, já pensando, né, aquele bate-papo que você me impressionou muito, tanto que você já estava preocupado com as coisas extra-campo de uma forma geral e se preparando também, né? Isso foi uma coisa... puxou um pouco da Itália, Rômulo? Você acha que desde o começo foi Juventude, né, o primeiro clube? Isso. Você já começou ali sempre preocupado com aquilo, porque hoje a gente vê muito jogador de futebol querer ser o boleiro específico, né? Eu brinco assim, hoje os meninos, a gente vê menino na base, quando começa a carreira, ele já quer cortar o cabelo igual do Neymar, fazer a tatuagem igual do Beckham e tal. Você desde o começo já veio, olha, eu quero manter uma carreira exemplar dentro de campo e desde o primeiro minuto já me preparar para o extra-campo, que eu acho que é uma característica que todo mundo que te conhece e convive com você sabe que você tem? Sim, Sérgio, eu sou muito grato a Deus por como desenvolveu a minha carreira, né? Porque eu sempre passei muita dificuldade, quando eu era novo, família muito humilde, muito pobre, o pai e a mãe sempre procuraram dar o melhor, mas não tinham condição alguma. Então, quando eu vou para o futebol, eu vou para o futebol para realmente transformar. Era um sonho que eu tinha, né? Mas transformar a minha vida, a vida da minha família, né? Esse sempre foi o meu primeiro, assim, grande objetivo. Poder chegar um dia e dar uma casa para os meus pais, um bom carro, ajudar eles financeiramente. E por que eu falo isso? Conforme eu fui indo, né, e as coisas não aconteciam, as portas não se abriam, eu comecei a abrir minha cabeça para estudar, né? Eu não tinha tempo de fazer uma faculdade, né? Porque a gente treinava muito, tinha muitos jogos, ficava bem difícil, ainda mais naquela época. Hoje, tudo online é muito mais Facilita fácil, bem. né? Facilita bastante. Naquela época era bem mais difícil, não tinha como, era impossível. E aí eu comecei a trazer um pouco o lado empreendedor, eu acho, mesmo com 17, 18 anos. Por quê? Meus pais não tinham condição de me ajudar. O clube que eu jogava me pagava de vez em quando 100, 150 reais por mês. Não dava para fazer absolutamente nada. Era uma ajuda de custo, basicamente. Era uma ajuda de custo. E aí eu precisava, de alguma forma, sobreviver naquele período que eu estava fora de casa, né, jogando em Caxias do Sul, meus pais em Santa Cruz, e de uma certa forma tentar ajudá-los, né? Ainda que com um pouquinho. Aí o que eu fazia, né? Esse foi o meu primeiro, estalo para ser um empreendedor, eu acho, né? Porque eu ia para o Paraguai comprar perfumes, com preço muito baixo, o dólar estava na época 2 e pouco, sem imposto nenhum, então fazia 8, 9 horas de ônibus, de van, aquelas van clandestinas, não aconselho ninguém a fazer isso, mas era o que tinha na época. E aí eu conseguia juntar um dinheiro ali, ia lá, comprava uns 30 frascos de perfumes, né? Era Paraguai, mas eles eram originais, tá? Para quem não sabe, o Paraguai também vende produtos originais. Bastante.
Então eu comprava produtos originais no Paraguai, muito barato, chegava e revendia em questão de 4 dias para todos os jogadores por 3 vezes o valor. E ali eu conseguia fazer uma renda muito legal. Já estava ganhando mais dinheiro como empresário que como jogador, cara. Não, muito mais. Ganhava muito mais dinheiro vendendo perfume do que com futebol. Mas claro que meu sonho era conseguir chegar num grande time. E isso sem estudo para isto, né? Você não, sem momento foi... Não, eu não sabia precificar, eu não sabia fazer cálculo de margem, não tinha fluxo de caixa, não sabia fazer absolutamente nada, né? Mas eu entendia que se eu comprasse a 30 e vendesse a 90, eu ia ter uma margem boa, 3 vezes mais, né? Claro, aí depois eu fui começar a entender, né, como precificar. Porque na minha cabeça, pô, eu comprei por 30, vendi por 90, eu ganho 60. Aí eu comecei depois a colocar o preço da passagem, a alimentação, comecei a entender um pouquinho, né, esse DR aí, comecei a entender um pouquinho mais. Mas foi assim que eu comecei um pouco o lado empreendedor, né? Então você foi o precursor de um negócio que hoje a gente, quando viaja, vira e mexe, chega em alguma cidade, chega aquele povo com mala nos hotéis dos jogadores, com camisa, boné, perfume, relógio. Você começou isso lá atrás, você inventou a profissão. Pode ser. Fiz muito dinheiro com isso, bastante dinheiro. E isso aí durou todo o seu período no Sul, até você vir para o Cruzeiro? Você ficou empreendendo dessa forma, até pela proximidade física que você estava do Paraguai? Eu saí de Caxias, aí fui pro Metropolitano, lá em Santa Catarina, em Blumenau. Joguei lá eu fazia a mesma coisa. Depois Chapecoense, não é isso? Aí no Metropolitano eu já era profissional, só que eu ganhava em torno de R$800, era muito pouco. Eu conseguia triplicar, quadruplicar praticamente o salário fazendo essas indas e vindas, né? Com perfume. Aí eu fui pra Chapecoense. A Chapecoense não era a Chapecoense de hoje, só jogava o campeonato estadual, profissional, mas só jogava estadual. E aí eu estava um pouco mais próximo, Chapecó, do Paraguai, e aí eu fazia isso também. Meus primeiros 2 anos de profissional eu tinha que fazer isso para sobreviver. E depois, fez Chapecoense direto Cruzeiro? Santo André. Santo André primeiro. Mas aí o Santo André, eu saí de um clube que só jogava o campeonato estadual, né? Eu fui muito bem lá, graças a Deus. E de lá eu fui pro Santo André, que jogava Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no último ano do Marcelinho Carioca como profissional. Ah, ele jogou no Santo André, o último? Joguei com ele, tive a honra de jogar do lado do Marcelinho Carioca. E lateral direito? Eu como lateral direito. Eu como lateral direito. E já era uma marca sua, aquela época, intensidade? Era. Foi uma coisa que te acompanhou desde o começo e em algum momento você falou assim, deixa eu mudar o meu perfil porque o futebol tá mudando? Não, na verdade o que me fez assim ter um destaque físico dos demais atletas foi um ex-companheiro meu, chamava Baggio, o apelido dele era Mosquito. Então quando eu tinha 14 anos, ele era sempre o primeiro na parte física. Então naquela época, né, tinha tiro de 2.000 metros, 5 séries de 2.000 metros. Treinamento que hoje, se alguém falar disso, arrepia. Né? Fazia 10 km, né? E o Mosquito era sempre o primeiro, assim, isolado. E era uma questão de rivalidade mesmo. Pô, o Mosquito, a gente era muito amigo, né? Pô, o meu amigo consegue arrebentar nos treinos físicos e eu fico para trás. Eu queria passar o Mosquito. E foi ali, com 14 anos, que eu comecei realmente a treinar mais do que os outros. E aí, quando eu tinha folga no clube, eu comecei com 13 anos, né? Embora eu fosse, naquela época, pré-infantil, né? Como era chamado, sub-13, já era um clube profissional, que era o Caxias lá de Caxias do Sul. E aí eu comecei a treinar de folga, e quando eu ia para casa tinha folga, eu treinava. Às vezes fazia 2 períodos, né? Não podia, porque a gente estudava de manhã, treinava à tarde. Só que às vezes quando não tinha aula de manhã, era algum feriado, eu treinava de manhã, treinava à tarde com o time para querer ser o primeiro na parte física. E aí me acompanhou até o final da minha carreira. E numa época que não tinha igual hoje, que um clube que desse estrutura de treino, até numa internet para você buscar, você tinha que fazer talvez muito da sua cabeça, né? Eu fazia mais do mesmo. Porque você repetia? Eu repetia, né? Na minha cabeça aquilo ia fazer. Pô, se a gente fez 10 km, eu fizer 15... Eu tô fazendo 50% melhor, de repente mais que os meus companheiros. Então eu procurava fazer daquela forma, mais do mesmo para acelerar o processo. E deu resultado, né? Deu resultado. Agora, uma coisa que eu acho interessante, tirando, até que vai ser o objeto de uma coisa maravilhosa que a gente gosta, que é o vinho, que eu sei que hoje, né, na sua vida, você tem tocado a vida de empresário um pouco nisso também.
ou você sempre se preocupou? Eu já sei porque a gente conviveu, acompanhou. Acho que na sua vida não existe o chamado dia do lixo, né? Chegar no domingo, eu vou comer fast food, tomar refrigerante, fritura, são coisas que você sempre também cortou, ou foi num dado momento você foi vendo, opa, isso aqui para mim não condiz com a minha carreira, eu vou tirando? Ou veio desde lá de trás? Não, assim, desde... porque assim, eu nunca tive tanto talento igual os grandes jogadores, né? Então eu sabia que eu tinha que me diferenciar em alguma coisa, e seria na parte física. Só que a parte física não é só treinar, tem que cuidar da alimentação, do descanso, né, do sono, da hidratação. Então eu lembro que a gente morava na concentração, aí os caras compravam 2 litros de refri, 2 pacotes de bolachinha recheada, direto. E aí colocava assim, ó, no chão, abria a sacola que trazia do mercado, estendia a sacola no chão, despejava os 2 pacotes de bolacha recheada em cima da sacola, com os copos de refrigerante lá, e ficavam tomando refri e pegando a bolachinha lá do chão. Aí eu ficava olhando assim, aquela fome, né? Porque não tinha lanche à noite na concentração, era só 3 refeições. A última era às 6 da tarde, que era a janta. Cara, que vontade de comer isso. Só que eu pensava assim, mas se eu comer, vai prejudicar o meu treino de amanhã. E aí desde cedo, né? Desde os 14, 15 anos, aí eu... Por peso de consciência, né? Eu não sabia muito o que faria no meu corpo. Hoje a nutrição igual né? Eu não tinha base nenhuma de nutrição. Eu só sabia que aquilo não ia fazer bem pro meu corpo. E aí eu evitava por isso, né? E aí isso levei até... para sempre, assim, eu sempre levei isso comigo. Acaba que quando depois não faz falta. Não faz falta. Só que quando eu cheguei na Itália, aí eu comecei a entender realmente de nutrição, de alimentação, né? Sobre carboidrato, proteína, açúcar, o que faz bem, o que não faz mal, por que tomar uma suplementação, por que não. Proteína ajuda a ganhar massa. Depende. Em qual momento do treino, da temporada, tu toma qual a quantidade, né? Porque quando eu não sabia, eu ia lá, colocava 3, 4 doses de proteína, tomava. Às vezes antes do treino, não fazia sentido nenhum. A gente começou a entender, poxa, a proteína é melhor tomar ela pós-treino e um treino de força, que aí tu vai potencializar a tua musculatura. Aí eu comecei a entender esses mecanismos, mas foi na Itália que eu aprimorei realmente o cuidado da alimentação, foi lá. A gente vai falar muito de Itália agora, mas eu quero fazer uma pausazinha que antes da Itália... teve o Cruzeiro, né? Que você veio essa primeira temporada. E é o que você falou, com todo, né, respeito ao Juventude, a Chapecoense, ao próprio Santo André, na época nem se comparava, né? Eu acho que são times, eu digo que hoje você tem uma Chapecoense, o Juventude, que vão primeira divisão, ficam, disputam, ganham título, enfim... Qual que foi, assim, quando você bate num time igual o Cruzeiro, que aí vem, né, com um time de maior repercussão, e é o que você falou, há pouco tempo que você estava até começando a ganhar dinheiro como jogador, de repente você está num time campeão de Libertadores, num time que jogou Dirceu Lopes, que jogou Tostão, com a torcida, jogando Mineirão, o baque foi grande, deu um susto? Quando o meu empresário, na época, me ligou falando que estava fechando com o Cruzeiro, eu não acreditei, né? Do Santo André. E o Santo André... tinha jogado aquele ano a primeira divisão, mas tinha caído para a segunda, né? Não tinha estrutura, não tinha renda, jogava num estádio muito abaixo das condições, que era o José Daniel, lá em Santo André, mas não tinha plantel para permanecer na primeira divisão. Só que aquele ano lá, eu como lateral direito, eu e o Léo Moura, que era, não lembro se ele estava no Flamengo, como os melhores laterais do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro quis me trazer, né? A gente tá falando aqui de BH. Quis me trazer aqui para BH. Cara, meu coração disparou na hora, né? Cruzeiro gigante, 10 milhões de torcedores, campeão de tudo, Fábio, goleiro, né? Minha referência, assim, o Fábio. Referência para todo mundo. E aí eu ficava naquela ânsia, né? Só vai ser verdade quando assinar o contrato, né? Até não assinar, vai dar certo, não vai dar. Será que eles vão procurar outro? Olha quantos jogadores tem para ir no meu lugar. Sou desconhecido, novo. Até que eu peguei o avião, vim pra cá, a gente assinou o contrato. Toca da Raposa 2, uma estrutura, né? Aí... eu tava lá, imagina, no Santo André, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tinha CT, não tinha um campo de treino. O que a gente fazia para treinar lá? Isso ninguém sabe. Todos os jogadores se apresentavam no estádio, não tinha nem vestiário.
se apresentava no estádio, num lugar improvisado, lá colocava uns bancos embaixo da arquibancada, a gente trocava de roupa, entrava no ônibus, que nos levavam para Diadema, que é do ladinho de Santo André, um campo de 60 por 40. Nossa senhora. Aí, tipo, terrão batido, 60 por 40, e a gente treinava lá. Aí voltava, às vezes chovia, a gente tinha que fazer quase uma hora, todo molhado. E de repente você tá jogando uma Série A no Maracanã. E de repente, chegar num Cruzeiro com a Toca da Raposa 2, aqueles 4 campos, um tapete, aqueles vestiários, piscina, banheira de hidromassagem. É algo surreal. Eu tô no Hotel 5 Estrelas agora. Surreal, é algo surreal. E aí acho que contribuiu muito pro que vem ser um momento muito marcante na sua vida, porque acho que acaba que depois, quando a gente vinha falar do Rômulo, qual Rômulo? O Rômulo da seleção italiana, né? Que aí é quando você vai para a Itália e começa o seu caminho. Você já falou aqui da parte de nutrição desportiva, né? Mas assim, o que mais, a hora que você bate ali num campeonato italiano, que chegou, na minha opinião, na década de 90 a ser disparado o melhor do mundo, né? Depois a gente vem Premier League cheio de dinheiro, Real Madrid, Barcelona, mas enfim, hoje já volta um pouco mais, mas na hora que você chega ali com ídolos mundiais, aí é outro susto de novo, e fala, opa, eu tô numa outra realidade, aquele menino que estava lá em Caxias há pouco tempo e estava precisando fazer outras coisas para sobreviver, eu tô no berço do futebol aqui europeu, tô do lado de muita gente bacana. Como é que foi essa chegada na Itália, Romulo? Não, eu vou te contar como que foi a ligação para mim ir para Fiorentina, que eu cheguei na Fiorentina, né? Mas só para quem não sabe, só voltando bem rapidinho assim no Cruzeiro, quando eu estava no Santo André, eu vim pro Cruzeiro por causa do Pedrinho dos Supermercados BH. Ah, é? É. Não sabia. Ninguém sabe, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Não lembro se eu já falei, eu acho que não. Mas foi o Pedrinho dos Supermercados BH que me trouxe. Por quê? O Cruzeiro queria me trazer, só que não tinha dinheiro. Na época você pedia muita ajuda para o BMG, né? Na época o BMG, e o Pedrinho que sempre ajudou financeiramente. E aí o Cruzeiro chega pro Pedrinho, né? E fala, tem 2 jogadores que a gente precisa trazer aqui, qual que tu quer? Aí o Pedrinho não me conhecia, não conhecia, acho que o outro jogador sim, que era um jogador mais importante. O Pedrinho falou, eu quero esse aqui, uai. Ah, Pedrinho, mas aí tem que botar, na época, R$1 milhão. Eram 2, né? Tinha que me comprar por 2. Um colocava o Pedrinho, daí o outro acho que colocou o BMG, se eu não me engano. Eu quero esse aqui. E aí o Pedrinho foi lá, colocou o dinheiro, e aí eu vim pro Cruzeiro. Bacana. Ninguém sabe disso, e por isso também sou muito grato ao Pedrinho por isso. E o Pedrinho falou que eu fui um dos poucos que dei dinheiro para ele no futebol, né? Porque depois de menos de 1 ano eu fui vendido exatamente pelo dobro do valor. Ele botou 1, depois ganhou 2. Tá bom. Em questão de 1 ano, ganhou 2, né? O dobro. E esse é um caso que eu estou contando aqui, né? Ninguém sabia. Isso é bom, a gente gosta de coisa inédita aqui também. A ideia aqui é essa, Ninguém exatamente. Sabia. Por isso eu sou muito grato ao Pedrinho, Bruninho, a todos os filhos ali do Pedrinho que me ajudaram de alguma forma a chegar no Cruzeiro e a construir essa história tão bonita. E aí do Cruzeiro, fui vendido do Cruzeiro para a Fiorentina, né? Eu estava emprestado para o Atlético Paranaense, né? Mas pertenceu ao Cruzeiro, e aí chegou uma ligação, a gente ia jogar contra o Fluminense do Maracanã, e aí o meu empresário me liga e fala, cara, fechamos na Fiorentina. Fechamos como? Tá fechado, o diretor deu o aval, tá fechado, pode sair da concentração. Isso era, eu acho que uma terça-noite, o jogo ia ser quarta-noite no Maracanã. E eu já ligamos para os diretores ali do Atlético para me liberar. Pegamos a passagem no outro dia, quarta de manhã, abandonei a concentração. E do jeito que você você já foi estudando italiano no caminho? Eu já estava falando um pouquinho, preparando? Eu estava, assim, mas não foi nada combinado, assim. Eu comecei a estudar um segundo idioma, né? Porque eu sabia que seria importante para minha carreira, e eu estava estudando italiano. Coincidentemente. Não tinha absolutamente nada da Itália. Zero. Não tinha nem ideia de um dia ir para a Itália. Era o meu sonho ir para a Itália, né? Porque eu sempre amei a Itália. Mas comecei a estudar o italiano, assim, e aí depois de uns 3 meses veio a proposta da Fiorentina e se concretizou. Abandonei a concentração para preparar toda a documentação, fazer a mudança, enfim, para desembarcar lá na Itália. E, cara, quando eu chego na Itália, agora respondendo, né, a tua pergunta,
eu imaginei o seguinte, eu estava no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, 2 clubes gigantescos. Com uma baita estrutura, sobretudo, o CT né? é um hotel 5 estrelas. Já tinha o Caju quando você estava no Atlético Paranaense? Já. O CT de ambos os clubes é algo assim, estratosférico. As refeições, assim, era uma mesa de rei, né? As refeições. Os campos, piscina, hidromassagem, os físios à disposição, doutores, podólogos, dentistas. Cara, uma coisa que não daria nem para imaginar. E aí eu vou para a Itália. Chegando na Itália, Fiorentina, né, um hiper time, o campeonato italiano que estava no auge naquela época. Eu falei assim, cara, imagina O Batistuta jogou... Eu falei, cara, imagina a estrutura que não vai ser a Fiorentina, né? Se aqui no Brasil é dessa forma. E aí quando eu cheguei lá, a estrutura aparentemente era inferior. Olha, eu confesso que eu não sabia. A estrutura é praticamente inferior. Aí as refeições, cara, uma mesa com alface, macarrão, tomate, um queijinho. Primeiro ficam os antipastos que eles chamam, né? Antipasto. Um alface, um tomatezinho, um queijinho, um milho ali. Simples. E aí depois o prato principal, tu está na mesa, tu pode escolher um prato. Ou um risoto ou uma massa. Aí tu escolhe, vem a massa, porção já praticamente definida ali pra ti. Comeu, vai embora. E um segundo prato, o prato principal, que é uma carne vermelha, ou uma carne branca ali, um frango, um peixe. E deu. Não tinha sobremesa, não tinha suco, não tinha refri, nada. Só água e aquilo. Aí eu cheguei, caramba, meu. É muito pouco em relação ao Brasil, né? Porque no Brasil tinha suco de tudo que é sabor. Um buffet gigantesco de doce, de variedade. Só que aí depois, entendendo a cultura, né, as refeições eram feitas pra gente nutrir o corpo com o que realmente precisava. E assim, Rom, para que a gente vai ter uma quantidade gigantesca, sendo que o que vocês precisam carboidrato em abundância, 60%, 70% de carboidrato, para vocês reabastecer a energia, né, combustível. E os outros 30%, exagerando 40%, dependendo do dia, de proteína. É isso que vocês precisam. E aí eu comecei a entender Foi aí que você falou da nutrição esportiva. Aí eu comecei a entender sobre nutrição. Doce, esquece, 0, não tinha. E na refeição, água. E de vez em quando uma taça, né, que eles chamam cálice de vinho. Mas me tira uma dúvida, você pegou, eu conversei já com alguns jogadores europeus e eu gosto muito do Nuno Gomes, português. Claro. A gente estudou junto e fala muito até hoje. E ele conta casos... Vocês estudaram aonde? Na FIFA. Nós fizemos é verdade, um curso de gestão da FIFA. E o Nuno conta muito caso engraçado, alguns que a gente pode nem repetir aqui, mas que são muito engraçados. Mas do hábito do jogador europeu tinha, apesar disso aí, de fumar na época. E fumava-se no vestiário, fumava-se no centro de treinamento. Você chegou a pegar isso lá também muito? Peguei. Todos os clubes. Normal, né? Lá é normal. Infelizmente é normal. Mas o engraçado é que eles fazem isso e correm muito depois ainda, né? Fazem e correm. Eu não sei, porque lá é tudo tão regrado, né? Eu não sei porque em relação ao cigarro, não. Cultural. Mas é cultura. Por isso que eu te perguntei, isso foi uma coisa que você viveu. Porque ele regra comida, mas permite outras coisas, né? Não peguei. Todos os clubes, no vestiário antes do treino, eles fumavam. Pós-treino fumavam. E na seleção italiana. Também, peguei isso na seleção italiana também. E o que vem primeiro aí na sua vida depois? Fiorentina, Elon, Verona e Juventus ou Juventus e Elon? Não, foi primeiro Fiorentina 2 anos. Vou pro Verona. No Verona eu fiquei 1 ano. Ela Verona, né? Elas Verona. Elas Verona. Fiquei 1 ano no Verona, aí a Juventus me contratou. Fiquei 1 ano na Juventus. A seleção italiana vem quando aí? Veio no período de Verona, no primeiro ano de Verona. E aí é quando... Como que foi a decisão, a hora que eles te batem um telefone e falam, e aí, quer naturalizar? Não, assim, na verdade, eu já era naturalizado, né? Quando eu cheguei na Itália, eu já tinha... Você fez direto? Já tinha, sim. Quando eu estava no Brasil, eu entendi que isso facilitaria a minha ida para a Europa, que era meu sonho. Então eu já comecei a dar a entrada na documentação. Eu achei que você tinha feito lá. Não. Mas quando te ligaram, você tinha que tomar aquela decisão. Se eu aceitar aqui, eu nunca vou jogar na seleção brasileira. E aí, já estava com a documentação toda pronta.
E a gente tava assim, ó, nossa, arrebentando no campeonato italiano aquele ano. O Hellas Verona, recorde de pontos, recorde de gols. Eu tinha feito já uns 6 gols, umas 8 assistências no campeonato italiano. Já jogando como volante agora. Já como volante, meia, né? Mezzala, que eles falam. E saindo quase toda semana na seleção da rodada, seleção da rodada, seleção da rodada. Os maiores números físicos eram os meus, de toda a Série A, em metros percorridos, alta intensidade, aceleração, desaceleração. Então, assim, era um ano muito legal. Que, aliás, você ficou um bom tempo tendo esses títulos, né? Que eu já tive a oportunidade de... Por 4 temporadas. Dar atenção ao seu PDF, relatando o seu histórico. Você pegar um campeonato de alto nível, em 4 temporadas, você 4 temporadas. batia todos esses recordes de intensidade, quilômetros por jogo, Foi. né? Foi. Só que aquele ano foi o meu primeiro, assim, porque os 2 primeiros na Fiorentina, o pessoal estava me conhecendo ainda, não joguei tanto, com tanta frequência, assim. Aí no terceiro ano de Itália, que eu estava no Hellas Verona, aí deu para fazer do primeiro ao último jogo titular, foi muito legal. E aí o diretor, que era o Soliano na época, ele começou a me ligar muito na virada do ano lá. A temporada começa em julho, né, e termina em maio. Então, quando chegou ali por janeiro, na metade da temporada, eles começaram toda hora assim, Rômulo, tua documentação italiana tá em dia. Pô, claro que tá em dia. Pô, tô 3 anos aqui jogando, meu passaporte italiano tá na mão de vocês. Só fala italiano o dia inteiro. Aí eles, não, mas é que precisa de um documento onde o comune diga que você é italiano desde o nascimento. E eu, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Mas por que todo esse processo? Não, a gente precisa da documentação. Eu comecei, ixi. Aí veio a ligação. Deve ser alguma coisa da seleção. Na hora, eles não falaram, mas eu comecei. Né? Eu comecei a conversar com a Pamela, falando com ela, amor, eu acho que eles estão pensando em me convocar, não é possível. E aí, quando eu dou a última documentação que eu envio para eles, que eu recebi esse documento de honra na Itália, dizendo que eu era italiano desde o meu nascimento, como se eu tivesse nascido de verdade na Itália, né? Recebi esse documento, mandei, que é um documento de honra lá na Itália. Eles falaram, agora tá tudo pronto. Aí agora mas tudo pronto pra quê, né? Aí eu vou te interromper, você vai contar daqui a pouco pra quê, que agora a gente tem que fazer uma pausa, esse momento importante que eu quero ouvir da seleção, quero ouvir da Juventus, dos seus colegas, algumas histórias que eu sei que você tem bacana aí. Tá. Então todo mundo fica ligado aí, um break rapidinho, a gente já volta com Rômulo Caldeira. Fala, campeão! Estamos de volta aqui com o Talk Show da Rede 98. A gente fez igual aqueles programas tradicionais, né, Rômulo? No meio da conversa boa aqui com o nosso Rômulo, contando agora a parte ítalo dele, né, no seu auge, a gente cortou para agora voltar no auge, né? Te cortei exatamente a hora que você estava contando pra gente. Contando para a Pamela, sua esposa, né, que tá tudo, tá encaminhando para eu receber o convite. Foi. E aí veio direto pela seleção, veio pelo diretor de futebol do clube. Como que chegou esse primeiro convite em você, a comunicação, você tá convocado para a seleção italiana? Esse foi um dos momentos assim, mais marcantes na minha carreira como jogador, porque eu tava suspenso de um jogo, era Hellas Verona e Genoa, em casa lá, no estádio Bentegodi. E aí eu fiquei na arquibancada com a Pamela assistindo o jogo. E aí uns 5 minutos antes de começar o jogo mesmo, o segurança do time vem e fala assim, Rômulo, o Cesare Prandelli tá ali do próximo ao presidente, ele quer falar contigo. Cesare Prandelli era o treinador da seleção italiana, né, na época. Aí eu falei assim pra ele, mas vá, né? Tipo assim, tá brincando, né? Ele, não, é sério, Romulo, vamos logo que ele tá te esperando. Aí eu olhei pra Pamela assim, falei assim, amor, o treinador da seleção quer falar comigo. Aí comecei a associar tudo, né? Cara, meu coração disparou de um jeito, mas de um jeito, assim. Eu falei, só pode ser eu, né? O que o treinador vai querer falar comigo? E na sua cabeça já estava definido que se fosse convocado para a italiana, você ia? Ou em algum momento você... se eu for, eu vou pensar se eu vou ou não, porque eu tenho expectativa de ir para o Brasil. Eu já estava 3 anos na Itália. No meu primeiro ano,
Na verdade, eu acho que no terceiro mês de Itália, na Fiorentina, teve não era nem amistoso. Era qualificação para a Eurocopa, se eu não me engano. Que jogou Itália, eu não lembro se era Macedônia do Norte. Era um país, era um time, uma seleção de um país pequeno, assim. E aí eu fui lá com a Pamela assistir o jogo, né? Eu vi a seleção italiana jogar no meu terceiro mês de Itália. Aquela torcida, assim, ó, maravilhosa. Tava jogando Pirlo, Buffon, De Rossi. Eu falei assim, se vier é um isso dia... que eu quero. É isso que eu Então quero. você estava definido. Aí você foi lá no Cesare. Tava. E aí ele me chamou e quando eu chego, assim, seguindo segurança do clube, né? Aí ele fez assim, ó. Aí eu olhei, o Cesare me olhou e levantou e veio no meu encontro, assim. Cara, parecia que eu tava nas nuvens voando, assim, a perna começou a tremer, a mão, a boca seca, assim, ficou seca. Aí ele falou, tchau, Romo, como está? Sim, tô bem, treinador, tudo ótimo. Que pena que eu não posso estar jogando hoje, suspenso, né? Aí ele olhou pra mim, vem cá, preciso falar contigo num cantinho aqui. Aí me levou num cantinho, assim, do estádio, onde não tinha ninguém. Ele falou assim, Rômulo, é o seguinte, tu sabe por que eu tô aqui? Eu falei assim, eu imagino, né? Tomara que seja, né? E ele, é isso mesmo, eu quero te convocar. Mas ele falou assim, mas pra ti é uma questão de orgulho, se eu te convocar, ou é mais um time profissional? Que bacana, hein? Queria testar, até porque não era o seu país do coração, em tese. Ou pra ti vai ser, não digo marketing, mas, pô, mais um clube, não é clube, uma seleção, né? Mas mais um clube grande que eu vi mais uma camisa, etapa na minha vida, um negócio de, né? Exato. Eu, assim, treinador... Quer que eu chore? Assim, treinador, isso pra mim vai ser um dos maiores sonhos realizados da minha vida. Vou dar minha vida por esse país. Ele, então, tu já tá convocado. A gente vai ter uma convocação daqui a 2 semanas, tu já tá dentro. Caso aconteça, a gente não sabe, não sei, qualquer coisa que aconteça, tu não puder estar, tu já tá convocado pra Copa do Mundo. Que isso foi 2013, né? Não, 14? Já foi em 14 anos. Foi, porque a gente tava em fevereiro, março, a Copa do Mundo ia ser... Convocação foi em abril, maio, julho, né? Que é a Copa do Mundo, foi no Brasil. No Brasil, convocação 2014. veio uns 2 meses antes. E ele falou, tu já tá convocado. E aí você segurou o choro? Por 1 minuto, porque aí eu fui pro banheiro, a primeira coisa que eu fui pro banheiro agradecer a Deus e chorar. Olha só, imagina. Fui pro banheiro, só agradecer a Deus e chorava. E aí limpei assim o olho, né, tava vermelho, lavei um pouco o rosto. E aí fui lá na Pamela contar, né, abraçar ela. Foi algo marcante. E aí você acabou indo 2 semanas depois? Fui, 2 semanas depois eu fui. Pra primeira parte, era avaliações físicas, né? Pra ver como é que a gente estava fisicamente. Aí fiquei lá uns 3 dias com a seleção. E aí voltei pro clube. Não era parada FIFA, não era nada. Era mais pra ver como que os atletas estavam. E depois de 2 meses, quando foi a preparação, né, de 30 dias pré-Copa do Mundo, eu estava convocado mesmo. E na hora que você viu, assim, igual que você brincou, né? Com 3 meses, você olhou aqueles caras e falei assim, nossa, que bacana, eu quero fazer parte. De repente você tava lá, pô, eu tô tocando bola com o Pirlo, né? Eu tô treinando falta no Buffon. Como é que foi aquele momento? Não, foi algo que eu não podia nem imaginar nos meus melhores sonhos, né? E os caras te abraçando, vem cá, colega. Você falou, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Não, pô, quando teve a apresentação, né? Eles chamam Raduno. Quando teve o Raduno lá, que todo mundo É uma sala histórica lá da FIDT, né? Do Ticovertiano. É o centro de treinamento da seleção italiana. Aí tá lá o Cannavaro na foto gigantesca levantando a taça de 2006. Fotos do Baggio espalhada por tudo lá. E tem essa sala, assim, que é bem tradicional lá. Todo mundo se reúne lá. E aí todo mundo se cumprimentando, né? Tipo, só que a ficha não tinha caído ainda, né? E aí eu vendo assim, foi o primeiro contato com o Pirlo, porque nessa primeira que eu fui, eles não estavam. E aí quando eu chego lá, cara, tava o Buffon, o Pirlo, o Balotelli, o De Rossi, Thiago Motta, Verratti, Chiellini, Barzali, Bonucci, só os caras, né? Tudo campeão do mundo, grande parte campeão do mundo. Tudo campeão do mundo. E aí eu chego e eles, Romuleto, como está? E me abraçam.
E eu, caramba, o Pirlo sabe meu nome, né, cara? Me abraçando, o Buffon me dando abraço aqui. Benvenuto, tchau, la família italiana. Tipo, uma coisa, tipo... Aí eu comecei a entender, cara, realmente Tô aqui. eu tô aqui na seleção, cara. O famoso bibelisca pra ver se é verdade. Foi algo incrível, de verdade, incrível. Eu lembro... Acho que não, a gente tava, eu tirei a foto e te mandei, mas lá na Arena das Dunas que a gente foi jogar contra o América do Rio Grande do Norte, tem uma foto gigante da seleção italiana. Tá, eu mandei a foto pro pessoal lá, eles responderam. Era pra mim estar ali, né? Eu tive que ser cortado por causa de uma pubalgia que eu tive muito forte. Acabei não disputando a Copa. Mas faz parte. Faz parte. O importante é que aquilo ali... E acabou que logo depois também você vai para um dos maiores times do mundo, que é a Juventus. Que é a Juventus. Talvez tenha sido o seu... Pode dizer que é o seu grande ano, de uma forma geral, porque jogando com esses caras foram campeões, né? Fomos campeões italianos. A gente ganhou o Campeonato Italiano, ganhou a Copa Itália e chegamos na final da Champions League contra o Barcelona, que tinha Neymar, Messi e Suárez no ataque. A gente acabou perdendo, infelizmente, aquela final. E aí a época, mas era Buffon, Pirlo, esses caras todos da seleção italiana, né? Buffon ainda tava, o time era Buffon, Bonucci, Barzali e Chiellini, né? O trio, BBC que eles chamam. Pirlo, Vidal, Tevez, Pogba. Turminha boa. Os caras bons. Os caras futebol, bons. Né? Eram os caras bons, o time da Juventus. Acho que essa hora que você fala assim, zerei a vida, né? O que mais que eu quero depois disso, né? Mas ainda assim quis, né? Porque vem aí uma temporada... ficou mais um pouco no futebol italiano, né? Não, fiquei ainda mais 6 anos ainda. Mais um tempo, voltou pro Elas, Breccia, passou, dentre outros. Lazio, fomos campeões da Copa Itália com a Lazio, Gênua. Foram bons momentos. E aceitou esse desafio, finalmente, depois de voltar pro Cruzeiro, né? No momento... O culpado é esse homem aí, no momento complicado. Culpado no lado positivo, porque foi assim, ó, a melhor escolha que a gente fez. Eu lembro que na nossa conversa que a gente fez a vídeo, né? Eu tava em Caxias, tu aqui tava em... Não lembro... Não, tu não tava em BH, tu tava com o Cruzeiro em algum jogo no Nordeste. Fizemos duas conversas, mas... Não, mas nessa definitiva, tu tava num hotel, eu lembro, tava no quarto do hotel. A gente tá aqui, a gente vai jogar contra... Não lembro se era não lembro, mas era no Nordeste. E aí tu me falou, foi bem sério, falou assim, Rômulo, hoje o Cruzeiro não tem condição de pagar em dia. Mas eu te dou toda a certeza que aqui a gente vai fazer de tudo para o time voltar para a primeira divisão. É um momento difícil, onde muitos estão dizendo não, lembro direitinho. Muitos não querem vir para o Cruzeiro, mas quem vier a gente vai fazer história nesse clube. E foi o que aconteceu. Acabou acontecendo. E me lembro, né, não é o objetivo do programa, nem nunca foi a gente criar polêmica, né? Mas dentro da nossa estrutura, embora eu fosse o presidente, a gente sempre ouvia as pessoas, né? E teve uma determinada pessoa que estava na comissão técnica que falou assim, pô, mas esse cara tá velho, não é possível. Eu falei, não, porra, olha aqui. Não sei o quê, mas todo mundo fala que vai vir dar a vida. Eu falei, olha, eu conversei com um cara, ele é diferente. Eu tô acostumado a fazer entrevista de emprego, eu vejo, né, tem escritório, eu tive restaurante, tive diversas empresas, eu estou acostumado, dá pra gente ver e obviamente buscando as referências, o cara é diferente, ele vai conseguir aqui fazer, acho que até melhor do que isso aqui, voltando, porque volta também sobrando depois que você passa num futebol da qualidade do europeu em geral, e acabou vindo que veio e você coroando aí com acesso. Mas ele não falou que mesmo assim essa pessoa não queria que eu viesse e barrou e falou, não, vai ter só jogador jovem. Aí passou acho que ainda umas 3, 4 semanas, que aí vocês me ligaram e falaram assim, ó, eu banquei. Mesmo ele não querendo, pode vir para BH. Foi, porque se dependesse dessa pessoa eu não teria vindo, eu lembro direitinho. O bom é que deu certo e você conseguiu aqui, né, coroar. E eu acho bacana que recentemente você esteve em Belo Horizonte, você vai ao estádio, você é extremamente bem querido, a gente sabe o tanto que todo mundo tem um carinho, né, com essa identificação que você teve, porque é legal. Acho que da mesma forma, acho que o Ronaldo que comprou o Cruzeiro, quando compra fala, olha, foi onde eu comecei. Acabou sendo, como a gente falou, o seu clube de grande exposição no começo da sua carreira e onde você acaba vindo também, de certo momento, dar de volta. E eu acho que isso foi bacana porque, você sabendo até dessas resistências, falava, Sérgio, não tem problema, eu vou mostrar o meu e vou mostrar que eu posso. Eu não tenho que vir com status diferente dos outros, porque fui de seleção e tal. E realmente foi que acabou se mostrando, né, nos treinos depois e a coisa evoluindo, mas acho que foi, assim, uma temporada muito bacana para você aqui de volta em Belo Horizonte retornar ao Brasil, né? Foi demais. O Cruzeiro é gigante. Quando eu recebi a ligação, não pensei de verdade 2 vezes. Mesmo o clube estando
na situação que estava, né? Tu pegou realmente o clube praticamente falido, né? E isso tem que dar os parabéns, porque não é fácil assumir um clube como o Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro, com uma pressão externa gigantesca, sem receita para poder contratar bons jogadores. Tinha que tirar a água da pedra, literalmente, matar um leão por... Não era nem por dia, era por minuto passado, né? A gente sabe a situação que era, muito difícil. E mesmo assim, colocou a cara à frente e conseguiu fazer com que o Cruzeiro se tornasse depois, mais para frente, uma SAF. E deu a volta por cima o Cruzeiro graças àqueles primeiros passos ali dados. E recentemente, né, fui num jogo aqui, Cruzeiro e Inter. E aí eu fui lá no meio da galera geral, não consegui sair, os seguranças tiveram que me tirar pelo carinho que a torcida criou. Isso foi, cara, isso é muito legal. Isso não tem preço que pague. Reconhecimento, né? Não Isso, tem preço isso acho que é o mais pague. bacana, né? Muito legal, a gente lá no meio da torcida, e a torcida abraçar, não deixar a gente ir embora, os seguranças tiveram que tirar. Isso é muito legal, é muito legal. Mas merece, né? A gente colhe o que planta, né? Então, se você faz isso... E uma coisa que é curiosa, a gente estava mais ou menos falando, talvez, numa cronologia, mas no meio desse tempo todo, e já falando que você vem se preparado, e é o que eu brinquei, do jeito que eu te conheço, se você começou a empreender, você já devia estar estudando empreendedorismo, se foi para a Itália, estava estudando italiano, você ainda como atleta já começou a fazer cursos na área do futebol, já pensando até num pós-carreira, né? Ou seja, você fez o curso, você tem hoje o licença Pro da UEFA? Já é o Pro que você tem ou não? Não, o Pro... Não, eu fiz o licença B. O B enquanto atleta, né? Enquanto atleta. Eu ia fazer o A, só que eles não permitem que um atleta em atividade faça o A nem o Pro. Então eu teria que realmente encerrar a carreira para então poder fazer o FAA, que eu quero fazer muito em breve. Eu já estou voltando para a Itália para fazer o FAA. Lá já tenho a licença B. Recentemente concluí a licença B aqui pela CBF. Muito legal o curso. Iniciei a licença para treinador na Argentina, na Federação Argentina, a AFA. E agora já, daqui a algumas semanas, já vou começar a licença A pela CBF também. Legal. E você sempre tem pensado em técnico? Porque assim, quando eu converso com você e vejo esse seu lado empreendedor, e eu confesso que eu não sabia desse início, mas conheço de hoje, né? Sempre soube dessa sua ideia de, vamos trazer coisa da Itália, vamos, até mesmo essa época de Cruzeiro, que aliás, eu trouxe o livro aqui para te presentear, e você falava, o presidente, eu com os contatos que eu tenho lá fora, eu vou tentar arrumar investidor para o Cruzeiro, sei de um trabalho que você faz, que você tem um carinho pelo Juventude, que você está sempre ao lado. Nunca te veio ao lado pensar na parte de gestão? Ou é algo que talvez você possa querer estudar depois? Não, eu penso, eu já tô, eu tô agora nesse momento fazendo o meu segundo curso como gestor de futebol. Eu fiz pela FootHub, do nosso querido presidente Fernando Carvalho, né? Juntamente com o Diogo. Muito legal o trabalho dele. Eu fiz para executivo de futebol. É um curso muito, muito amplo, muito legal o curso que a gente fez. E agora, nesse momento, eu estou fazendo sobre gestão de futebol com o Felipe Ximenes. Sei. Curso muito legal também. Ximenes é um cara bacana também. Ximenes é muito bacana. A gente está fazendo esse curso agora exclusivo para gestão de futebol. Então, 3 licenças já para treinador e 2 cursos agora para gestão. E aproveita da Europa, porque assim, esse é um movimento interessante. O que eu vejo, a maioria dos ex-jogadores brasileiros, acho que 80% vai para os cursos da área técnica da CBF. Eu fiz o gestão aqui e poucos vão. E a Europa, você já vê um caminho contrário. Né? Eu vejo os próprios brasileiros, Kaká, Gilberto Silva, que eu me lembro de cabeça, acho que o próprio Mauro, que está lá na Paulista hoje, fazendo os cursos de gestão que a UEFA faz. Aliás, lá eles têm curso direcionado só para ex-jogador, né? Sim. De gestão, que eu acho bem interessante, é uma coisa que podia ter essa sugestão aqui, né, também. Exato. Eles incentivam muito, né? Tem vários gatilhos lá para os jogadores fazerem, ou ex-jogadores. E aí, eu recebi o convite, né, como todos sabem, para ser o coordenador do futebol profissional e sub-20 do Cruzeiro. Né, um convite muito lindo assim, que eu recebi da parte do Cruzeiro. Né, o Gabriel Lima, que é um cara que eu tenho uma relação muito boa, um grande amigo. Mas como eu falei para o Gabriel Lima, eu falei, olha,
eu quero estar um pouco mais preparado na parte acadêmica. Eu gosto bastante de estudar, mas eu tenho muita prática, né, que eu fiz isso a minha vida inteira como jogador. Claro que para o lado de gestão, um pouco dessa vivência como jogador a gente leva, porque a gente entende muito bem o que realmente é o futebol, que é muito relacionamento com os jogadores. Só que eu quero ter essa parte teórica, essa parte acadêmica, então eu vou estudar muito, me dar esse tempo para estudar. Ele falou, tudo bem, as portas estão abertas aqui para ti, a gente gosta, inclusive, desse teu lado de, não, quero me preparar um pouco mais, eu acho que isso é muito legal. E é isso que eu estou fazendo, estudando pra caramba, para quando chegar o momento eu estar realmente preparado. E eu acho que esse momento agora realmente ele está muito próximo, né? Porque esse já é o meu 5º curso, né? E todos os cursos com uma carga horária altíssima, elevadíssima. Então eu já me sinto quase que pronto. Pronto a gente nunca vai estar, a gente está sempre aprendendo. Tem que estar sempre aprendendo. Mas mais preparado que no início. Mas paralelo a isso, você também sempre empreendendo, né? Em um assunto que eu também empreendo na área, que a gente gosta muito, que é o vinho, né? Que horas que você encontrou esse mundo do vinho e falou, olha, que legal, oportunidades, e aí vem esse seu carinho, seu conhecimento profundo pela Itália, né? Até para falar, olha, vou começar a trabalhar com isso agora também, quero oportunizar para os brasileiros que tenham acesso, que eu lembro que uma coisa, quando a gente vai discutir de vinho, você fala muito, todo mundo vai saber do Brunello de Montalcino, do Chianti, mas o brasileiro precisa conhecer melhor os outros grandes vinhos italianos, que às vezes são até bem mais baratos e eles não conhecem, porque está aqui do lado, tem comprado os argentinos, né? Vai focando numa coisa ou outra, mas não foca nisso. Que dia que você falou, pô, que negócio interessante, eu vou oportunizar, levar isso aqui para o Brasil e fazer um negócio que é um negócio que cresce muito no Brasil hoje, né? Que é essa indústria dos vinhos. Está crescendo cada vez mais e os estudos mostram que vai crescer muito até 2030. Então a gente tem um mercado gigantesco para explorar aí. Na verdade, assim, a minha ideia era sempre trazer os vinhos italianos, o melhor da Itália para o Brasil. Essa foi a ideia inicial. Tanto que a gente abriu a Vimpório para fazer isso. Hoje a Vimpório existe, ela já está atuando, né, e está indo muito bem, para dizer. É muito melhor do que eu poderia imaginar. Está dando super certo, graças a Deus. Só que é exatamente isso, todo mundo conhece um bom Barolo, um bom Brunello, um bom Amarone, um Chianti. Só que o pessoal não conhece realmente aquele vinho que chega a um preço muito baixo, um ticket médio muito baixo aqui do Brasil, que é um bom Nero d'Avola, um bom Primitivo, um bom Montepulciano, um bom Abruzzo. São vinhos ótimos, às vezes de qualidade até superior, mas com 1/3 do preço. Então a gente está popularizando o vinho italiano aqui no Brasil, e eu só trago vinhos premiados, pontuados, para que realmente o público brasileiro possa beber do melhor vinho italiano com um bom custo-benefício. Só que aí no começo, né, a nossa ideia era fazer só isso. Só que quando a gente leva um bom vinho para o varejo sabe como são, os caras são tubarões, né? Tá bom, mas a gente quer a massa, a gente quer a passata, a gente quer o pomodoro, a gente quer o torrone. Então a gente teve que realmente pivotar, não digo pivotar, né, mas ajustar a nossa ideia inicial, que era só vinhos. Então a gente já tem um portfólio bem amplo aí, bem vasto, onde a gente atende o varejo. Estou atendendo o varejo aqui em Minas de uma forma muito legal, né? Muito legal. Sinal que você vai continuar vindo bastante aqui, isso é bom para nós. Muito. Os meus principais clientes, né? Tirando São Paulo, que é a maior população, vai ser Minas Gerais, vou servir o povo mineiro com o maior orgulho. Então aqui. nós vamos fazer uma segunda entrevista, porque eu entrevistei o Vanderlei Silva, lutador. Sim. De Vanderlei. À época, o nosso programa era só um canal de YouTube, não estava aqui ainda na nossa querida Rede 98, então eu fazia em alguns lugares diferentes. E com o Vanderlei eu fiz na adega de um restaurante de um amigo meu aqui, que é ali no Serena Mall, que é o San Car Club, lugar que tem uma feijoada maravilhosa. E na adega, ele lá vende Luiz Porto, vinho mineiro. E eu falei pro Vanderlei, vinho mineiro gostoso e tal, nós gravamos o Fala Campeão todo tomando um vinho. Então nós vamos fazer o Fala Campeão parte 2 na sua volta, aí você escolhe um vinho bacana pra gente fazer a segunda temporada do nosso programa. Tem que ser com um jantar italiano com os produtos da Vimpório, com a massa, o tomate, vamos fazer a sobremesa, o vinho, com certeza. Nós vamos falar com a nossa equipe aqui, o Rodrigão vai liberar, nós vamos levar o pessoal então pra uma cozinha. E o risoto eu faço, viu? O risoto eu faço. Ah, é? O risoto eu sei fazer. Com esse aí fica prometido, claro. Então nós vamos fazer a segunda temporada do nosso bate-papo com esses produtos.
Então tá animado, o mercado crescendo cada vez mais. E aí agora, eu acho que deve ter uma coisa aí batendo em você, porque esse lado empreendedor indo muito bem, você se formando no futebol e o Brasil com essa realidade que é que você comentou, até trouxe para te presentear o livro. Obrigado, que eu leio fiz com o maior prazer. Sobre a história, né? Acho que não só do Cruzeiro, mas das SAFs de uma forma geral. E a gente falando do futebol brasileiro um pouco até desse atraso. Né? A Sociedade Anônima do Futebol é uma realidade na Itália desde a década de 80, na França, Portugal, Espanha, 90, e aqui demorou um pouquinho, mas chegou. Mas eu acho que está trazendo realmente esse cenário de profissionalismo muito legal para o Brasil. E quando eu vou fazer palestra até para estudante, Rômulo, eu falo muito, eu acho que isso aqui é um sinal até de esperança, porque obviamente com isso aqui vai vir acompanhado mais buscas por currículos, né? mais capacidade de trazer pessoas que estão estudando, conseguirem trabalhar no futebol, crescimento, mais dinheiro entrando, porque a sociedade anônima quer dizer dinheiro. Como que você, pessoalmente, né, tendo voltado ao Brasil e está estudando agora, vê esse movimento? Eu, particularmente, eu falo, é a salvação do futebol? Não, a minha opinião é que não. Mas que é um grande passo, sim, para a profissionalização do futebol, junto com esse movimento de liga. Né? A gente falou recentemente aqui com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e até da liga, hoje, que é a Liga Forte União, que se formou. A gente falando sobre como tudo isso vai contribuir. Como que você analisa hoje esse cenário brasileiro e até comparando com o que você viveu lá fora? Que você já pegou um campeonato italiano sedimentado em sociedades anônimas, numa liga bem formatada, e a gente aqui caminhando nisso. Como que você faz um apanhado disso tudo aí, até, como você disse, você se preparando para talvez estar no mercado do futebol também? Não tem como eu não compartilhar com as tuas ideias, né? O homem que tornou possível a SAF no Brasil, né? Eu compartilho. Eu não vejo que é a salvação, mas é um grande passo para que o futebol brasileiro de verdade profissionalize. Eu sempre fiz muitas perguntas, né? Como que o Brasil, o maior exportador do mundo, onde tem os maiores talentos, né? Não existe nenhum outro país que tenha tanto talento, né? Exportador da matéria-prima, né? Isso que a gente fala. Né? Claro que a gente pega a Argentina, de repente o Uruguai, que é um país que tem, sei lá, 3, 4 milhões de habitantes, não lembro o número exato, mas é um país relativamente pequeno que exporta vários jogadores, pelo número de habitantes, exporta até mais que o Brasil, né? Só que em volume, nunca ninguém vai passar o Brasil em volume. Em talento de verdade, né? Porque é muito difícil tu ver um jogador uruguaio, por melhor que seja, chegar ao nível de um Neymar, Vinícius Júnior, um Endrick que está surgindo, Vitor Roque. Rodrigo. Um Rodrigo. Enfim, é muito difícil. Então, por que uma potência dessa não consegue transformar tudo isso numa liga forte, né? Isso é inadmissível. Claro que a gente tem que exportar para a sobrevivência dos clubes, mas aí a gente já começa a entender que o mecanismo ele não está certo, né? Porque se tu precisa toda hora fazer com que novas promessas surjam para que tu venda, para que tu consiga ter uma saúde financeira, o processo está errado, né? O processo está errado. A gente não pode depender só da venda de jogadores, porque cada vez o futebol brasileiro vai ficando mais pobre de talento, porque a gente... Os jogadores vão sair mais cedo? Os jogadores, eles se destacam e são vendidos, se destacam e são vendidos, se destacam e são vendidos, então quer dizer, fica aqui bons jogadores, né? Porque a gente tem muito, mas os principais estão lá na Europa. Então isso vai trazer com certeza uma estabilidade maior, né, para os clubes aqui no Brasil, vai trazer mais dinheiro, mais caixa. Tomara que isso se converta em não precisar vender tão cedo os nossos talentos, que a gente possa ver os talentos brasileiros atuando no Brasil por um período maior. Isso é um desejo que eu tenho para que o nível do futebol brasileiro aumente, né? E investir Não, pode falar, vai. Porque essas palavras que você está falando, parece que você não leu o livro porque eu te dei ele agora. Sim. Mas na introdução eu falo um pouco disso. São dois movimentos. Os jogadores saindo cedo e nada contra, mas o volume muito grande de técnicos estrangeiros aqui. É porque está faltando formação nos nossos. Se eles estão ocupando um espaço é porque está faltando aqui. Na minha opinião é isso. Sem dúvida. Eles são merecedores de estarem onde estão. Onde que está o déficit? Está aqui. Então acho que também é um movimento que pode contribuir para eles verem que tem que estudar mais, fazer mais, que eu não tenho dúvida nenhuma que capacidade para a gente ter 20 técnicos brasileiros na Série A, nós temos, né? Sem dúvida. Então, acho que eu não sei se você compartilha Com certeza. Que é isso que você falou, tanto que você estuda e se dedica para chegar lá bem, né? Exato, sem dúvida, sem dúvida.
E até teve lá no Rio Grande do Sul um evento sobre SAF, que eles queriam apresentar como que funcionava a SAF. Trouxeram alguns investidores, eu estava lá junto, né? Para compartilhar daquele evento lá que foi bem legal. E aí um ex-presidente de um grande clube, ele estava presente, ele falou assim, ó, não vejo como a SAF um grande passo no futebol, até porque a gente tem hoje Real Madrid e Barcelona, que não são modelo SAF, e eles estão aí, são os maiores clubes do mundo. Por um lado, né, ele tem razão, mas por outro lado, Real Madrid e Barcelona devem quanto? Né? É outro contexto. É outro contexto, quer dizer, a gente não pode ir pro extremo, né? Como eu não vejo que um clube 100% SAF, ele também pode ser a solução, foi o que a gente falou no início da conversa. O meu único medo de um clube SAF é perder a conexão com a essência daquele clube. Né? Quando se transforma num clube SAF, a gente sabe que o lado político praticamente ele não existe mais. Que é ótimo. Né? Não precisa colocar nenhum cabide ali. Poxa, eu preciso trazer esse cara comigo porque ele me ajudou na eleição. Eu preciso trazer esse cara porque ele é um forte aliado político, né? Que é absolutamente normal em uma associação e precisa ter esse movimento, né? A gente sabe que precisa pelo bem do futebol, pelo bem da instituição. Quando vem um modelo SAF, isso acaba, porque o gestor vai olhar a última linha, né? E todas as pessoas que ele colocar ali dentro vai procurar colocar os melhores sem cargo político, né? Rendeu, continua, não rendeu, vamos trazer outro. Só que nisso pode acontecer um distanciamento muito grande. Às vezes o roupeiro que estava 30 anos no clube, né? O jardineiro que estava 40, às vezes ele é substituído por outro que é mais eficiente, porque vai olhar a última linha. Só que aí começa a perder a conexão com toda a história do clube. Porque quem conta a história do clube não é a sala de troféu. A sala de troféu ela é importante? Não é o museu do clube. Mas é o roupeiro, o jardineiro. São as pessoas que estavam ali no clube desde a fundação quase. Né? E aí quando começa a tirar essas pessoas, começa a transformar num ambiente muito profissional, onde todos querem só resultado, e acaba se perdendo essa conexão. Então, é como eu falei, né? Não pode ser só o profissionalismo, só a paixão, né? A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para que o modelo SAF seja vencedor, mas trazendo a torcida para perto, trazendo as pessoas que sempre fizeram parte para que elas se sintam importantes no processo e a paixão ela não seja jogada numa lata de lixo, né? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Rômulo, só quero te agradecer. E se hoje a gente está aqui batendo esse papo, é exatamente por isso, que você é uma dessas pessoas que contou uma história maravilhosa aqui em Belo Horizonte, né? Então, além de ter contado na sua vida, por isso que eu brinquei aqui na sua qualificação. Acho que o menos que você hoje não vai brigar comigo, mas é gaúcho, é mineiro, é italiano, mineiro. Mas tá junto com a gente. Obrigado, fundo do coração. Obrigado, por ter aceitado esse convite. Tá bom? E vamos fazer a parte 2, está prometido aqui, com o vinho e com os nossos produtos italianos que o Rômulo vai trazer. A você, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente no Fala Campeão. Te espero sexta-feira que vem aqui na Rede 98.